Olá, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é conversar sobre a teoria de Friedrich Nietzsche e a crítica que ele fez ao humanismo de sua época, no século XIX. O humanismo é um modo, uma ação filosófica que está diretamente ligada a tudo o que pode promover, de algum modo, a dignidade humana. Aquilo que, por exemplo, vai contra, filosoficamente, seja por meio de denúncias, de construções teóricas, a condição humana propriamente dita, né? Então, tudo que contraria, tudo que empobrece, aliena, isso está num campo, né, chamado de humanismo. A grande questão, propondo aqui para Nietzsche, né, e a partir do contexto de Nietzsche, é que, apesar desse intuito nobre do humanismo, na prática, o que Nietzsche observou foi que essa tentativa filosófica de instituir a dignidade humana, de preservá-lo de qualquer exploração ou depreciação na sua condição, se voltou contra o próprio ser humano. E ao fazer isso, na verdade, passou não necessariamente a garantir qualidade de vida ou dignidade, mas passou a oprimir esse ser humano, criando uma espécie de projeto que fez com que as pessoas negassem a si mesmas. Então, dentro desse modelo de humanismo vigente, por exemplo, no século XIX, Nietzsche instituiu um método muito específico de filosofia, que ele mesmo chamou de método amarteladas, porque o objetivo dele era desconstruir, era quebrar todas essas amarras que o humano acabou literalmente se metendo por meio de todo esse processo fundado e alimentado no humanismo. Então, metodologicamente, o que Nietzsche propôs foi uma análise primeiro do que funda e o que dá base para esse humanismo, né? Ou seja, para esse projeto de humano que nós temos, claro, pensando numa instituição ocidental de humanidade, né? E aí, uma vez que a gente entendesse efetivamente os valores que sustentam essa compreensão de humano, então a gente teria condições ainda mais de desconstruir isso tudo por perceber a intencionalidade que cada um desses valores ou desses fundamentos se instituíram, e uma vez desconstruído, aí sim Nietzsche acreditava que seria possível emergir uma nova forma de existência, muito mais livre e principalmente muito mais autêntica. Então, falar da filosofia de Nietzsche é falar basicamente de duas coisas. A primeira delas, de uma libertação do ser, e a segunda é de uma espécie de resgate de quem somos de verdade. Porque na base, né, da filosofia de Nietzsche, há uma extrema valorização da vida, inclusive em contraponto a uma depreciação da vida, tal qual se apresentou ali, por exemplo, no século XIX. Então, diante dessa ironia, né, que seria, por exemplo, de um lado, o humanismo nascendo a partir do intuito de garantir a dignidade da vida das pessoas, né, e o quanto isso acabou se voltando contra as próprias pessoas, dentro de uma ideia de que a gente passou a ser uma outra coisa do que a nossa natureza, por exemplo, e que a nossa liberdade nos permitiria ser, ou ainda da nossa potência de vida e o quanto essa potência de vida poderia se manifestar, é que nasce especificamente uma crítica de Nietzsche. Esse processo crítico que analisa, inclusive quase que recorrendo à história, numa arqueologia dos valores morais aí que sustentam esse humanismo, né? Então, aqui nasce um processo que Nietzsche chamava de transvaloração. Essa ideia de transvaloração tem a ver com essa superação dos valores, não simplesmente uma espécie de ignorando o que é tido como valor numa cultura ou algo do gênero, mas ainda, né, a ideia de a gente poder entender o que originou esses valores e entender a partir de um pressuposto. Tudo o que disseram sobre nós, que inclusive nos ajuda a pensar sobre o próprio sentido de vida que a gente acaba, de algum modo, escolhendo, né, e para nos significar aí no nosso dia a dia, tudo isso foi criado, né? Humanamente falando, a gente tem um âmbito de pulsões, de manifestações e possibilidades de ser
que estão para muito além do que, por exemplo, essas criações intencionais aí de valor que acabam orientando o nosso jeito de se pensar, de se entender, e é por isso que Nietzsche queria uma filosofia da libertação, né? Dentro dessa condição, Nietzsche começou, e aqui, claro, eu estou me valendo de uma das abordagens do autor, uma vez que é um autor que trabalhou por várias vertentes, em uma das abordagens, então, ele se valeu da metáfora de animais, né, 3 animais, e aí a minha intenção, fundamentalmente, é falar do primeiro deles, que é o camelo, que seria a representação da maior parte das pessoas, essas, inclusive, que foram vítimas do humanismo, ou daquilo que se passou a conceber sobre ser humano no século XIX. Então, ao se valer destas metáforas, e elas constam na obra Assim Falou Zaratustra, Nietzsche queria mostrar, né, o que estava acontecendo com as pessoas, com uma cultura e com um contexto que, na visão dele, estava fadado ao fracasso. O fracasso aqui não em outra perspectiva, senão naquela que diz respeito à própria existência, à realização de ser quem de fato somos. E por que a associação com o camelo? De onde ele tirou essa metáfora para poder fazer, por exemplo, essa comparação entre as pessoas oprimidas ou ainda reprimidas por todo esse modelo ocidental que passou a informar, a encaixar o ser humano ali dentro, né? E aí, claro que vale a pena a gente explorar, então, essa metáfora, né, e colher as possibilidades aí de reflexão a partir dela. Então, começando por uma coisa muito básica, né, na obra do Zaratustra. O camelo ali ele é representado como um animal de carregar fardos, um animal que carrega peso, né? E claro que isso tem tudo a ver com a questão da metáfora de Nietzsche, né? Porque a ideia dele ali de falar sobre um animal que carrega fardo é porque, em última instância, as pessoas que não refletem e acabam sendo vítimas ou frutos dessa sociedade não passam de alguém que carrega o fardo da própria existência, porque negam a todo momento a si mesmo, aos seus instintos e sequer se conhecem. Nietzsche, filosoficamente falando, elencou 2 grandes fardos que foram legados aí dessa herança humanista e que ficaram, né, como os pesos aí que as pessoas camelo carregam. O primeiro deles tem a ver, e claro, a gente está falando aqui dentro de um recorte ocidental, né? Então, o primeiro deles tem a ver com o que Sócrates fez com a filosofia. Então, Nietzsche tem uma questão teórica aqui de embate diretamente com a filosofia socrática. Isso porque Sócrates foi aquele que mudou o foco da filosofia antiga. A filosofia antiga, nos pensadores chamados pré-socráticos, aqueles que antecederam Sócrates, tinha uma reflexão muito mais voltada à natureza e, principalmente, a uma compreensão do humano integrado em toda essa natureza. Não distinguindo necessariamente a condição humana ou ainda a natureza humana do restante, né, das outras formas de vida e do todo o universo. Sócrates foi o primeiro a desenvolver um raciocínio fundamentalmente antropocêntrico. E essa antropologia de Sócrates, ela está ligada diretamente a uma valorização do que nós teríamos enquanto espécie, que nos diferenciaria, e não só no sentido de uma diferença por distinção, mas também nos tornaria superiores às outras formas de vida, que é a nossa racionalidade. Inclusive, há todo um conjunto de teorias, como, por exemplo, a teoria das almas, em que Platão, né, reproduzindo aí o discurso de Sócrates, ou dando continuidade ao mesmo, fala sobre a possibilidade de almas dentro de nós, que seriam pulsões, que seriam instintos. E dentro dessa dinâmica, a crítica a Sócrates se dá especificamente pelo fato de que, para Sócrates, a gente teria uma alma superior às outras duas. As almas seriam a apetitiva, que representa os nossos instintos, a irascível, que representaria a nossa emoção, os nossos afetos, e a alma racional, a superior, que deveria exercer controle sobre todas as outras. Essa teoria das almas foi levada tão a sério, por exemplo, por Platão, discípulo de Sócrates, que ele chegou a criar um sistema político baseando o controle da sociedade em homens racionais, na ideia da chamada sofocracia. Então, nessa dinâmica, o que Nietzsche concebeu que foi um desserviço que Sócrates fez para o Ocidente, uma vez que essa filosofia se tornou referência, por exemplo, para todo o restante do Ocidente.
Sócrates foi o primeiro a nos, primeiro, separar da natureza e depois mostrar que há em nós uma sensação superior ou uma alma superior, que é a razão, que deveria, inclusive, exercer controle sobre todas as outras almas. E aí reside um grave problema na filosofia de Nietzsche. Por quê? Em Sócrates, a gente passa a ter a negação, ou ainda a repressão, ou o desprezo por potencialidades, por manifestações que nos são demasiadas humanas, ou seja, os nossos instintos, os nossos afetos. Sócrates foi o primeiro, ao instituir esse tipo de hierarquia, também instituiu uma depreciação que no Ocidente se revestiu de um segundo objeto de crítica de Nietzsche. Então, Sócrates foi o primeiro e o segundo foi a moral judaico-cristã. Para Nietzsche, a moral judaico-cristã, e isso historicamente está bastante evidente, ela está bastante conectada com esse discurso da teoria dualista de Platão e de Sócrates, dos dois mundos, um mundo inteligível, superior, e um mundo material ou sensível, inferior. O que o cristianismo, ou ainda a moral judaico-cristã fez? Nessa perspectiva, na crítica de Nietzsche, naturalmente, o que os cristãos ou judeus, aí, né, ou essa linha que é comum de pensamento dessas religiosidades ou dessas manifestações, fizeram foi se apropriar desse discurso, por exemplo, né, de ter algo superior dentro de nós, no caso da filosofia socrática, a razão, o que no cristianismo vai se converter a uma associação principalmente ligada à fé e não mais à razão, mas ainda dentro dessa distinção, e o desprezo, né, de todo o restante, que no cristianismo, inclusive, vai ganhar novos ares, porque não vai ser simplesmente algo inferior dentro de nós. Na moral judaico-cristã vai se tornar, inclusive, aquilo que pode nos levar ao pecado e à perdição. Então, para além desse sentido menor destas almas que teríamos dentro de nós, a moral judaico-cristã, de algum modo, instaurou uma espécie de inimigo dentro de nós mesmos. Por que inimigo? Claro que aí vem principalmente à tona a religiosidade medieval e os seus resquícios até o século XIX, porque era a ideia de que eu deveria desprezar, dentro dessa moral judaico-cristã, o meu corpo, os meus instintos e os meus afetos, porque, como inimigos, eles podem me levar à perdição, né? Então, por isso que, por exemplo, na Idade Média, a gente tem uma série de exemplos das vidas dos santos, ou daqueles que a Igreja Católica, né, chama de santos, que martirizavam o próprio corpo, se machucavam literalmente e ofereciam esse sacrifício de si mesmos em agradecimento ou para agradar a Deus, porque eles acreditavam que dentro dessa perspectiva dualista, o corpo ele leva à perdição, né? Então, autoflagelação, cenas, né, e acontecimentos que a gente sabe históricos aí ligados a isso tudo. Então, disso decorre uma negação ainda maior de quem somos. E qual é o resultado desse humano que se vê racional superior e só o que é razão então seria superior, né, dentro de si, e o resto inferior, e além disso, cristianizado, ou, né, de algum modo ideologizado por essas perspectivas, e aí passa a ter dentro de si um inimigo. Ora, o resultado disso é que estes camelos passariam a carregar a si mesmo num processo constante de negação de quem são e do que sentem. E claro que não dá para ser feliz e muito menos autêntico vivendo atrás de jaulas, né, ou com um peso nas costas, tendo que carregar e fingindo aí uma existência. Então, por isso, para Nietzsche, estes que se, de algum modo, né, nunca racionalizaram e se entregaram a esse tipo de concepção de humano e acham que são isso mesmo, são pessoas aí que, de algum modo, a todo momento, sequer são elas mesmas, porque elas se tornaram vítimas dessa ideologia ou dessa verdade que as institui como racionais e, portanto, se não é racional, não é humano, ou se é humano é inferior, então precisa ser a todo momento negado, a todo momento esquecido ou disfarçado, e claro que diante desse conjunto de disfarces ou de hipocrisia, Nietzsche, dizendo sim à vida, propunha uma total desconstrução e, claro, libertação disso aí. Inclusive, essa discussão sobre essa existência do camelo enfraquecida, essa existência que nega a todo momento a si mesmo, e claro que a gente está falando basicamente de todos os
humanos do Ocidente, aí, numa instituição moderna, né, de humanidade, há uma espécie de um sintoma último que evidenciou a crítica de Nietzsche e também fortaleceu todo o seu processo crítico, que foi o quanto a morte passou a ser significada no século XIX. Isso porque, para Nietzsche, fez até sentido a ideia de porque a morte passou a ser vista como algo tão bom e bacana assim lá no século XIX, porque a ideia é que pessoas tão reprimidas, com o seu instinto de potência de vida, todo momento controlado, renegado ou secundarizado ou ocultado, claro que essas pessoas vão buscar uma espécie de válvula de escape que fora de um âmbito de um moralismo religioso só vai encontrar na morte a sua possibilidade, né, de plena realização. E é por isso que a gente tem, por exemplo, no século XIX, essa romantização, seja por formas de morrer, como por exemplo a tuberculose morrer de tuberculose em períodos como por exemplo até o século XIX, era quase que romântico. Então, grandes escritores, quando queriam romantizar a morte de alguém, por exemplo, né, colocavam ali a ideia de uma tuberculose, porque dentro da metáfora associada à doença, e aqui vale uma indicação, né, tem uma obra que é maravilhosa, que é a Susan Sontag, chama A Doença como Metáfora, ela vai discutir exatamente, né, como que isso historicamente aí se refletiu. A tuberculose, por exemplo, nesse período, era uma doença romântica de quem amava demais, de quem se entregava demais. Então, toda essa apologia, por exemplo, à morte como uma beleza, ou uma superação, ou ainda uma libertação, para Nietzsche, era só um resultado, por exemplo, de uma cultura de negação da vida, de negação a todo momento de quem somos em nome de uma ideia de humano que se criou, que é tudo menos humano. E diante dessa ideia, inclusive, de romantizar a morte, eu mostro aqui para vocês algumas imagens bizarras que tem como intenção justamente mostrar quanto a morte e como era lidada com a morte, né, como a sociedade, como as pessoas lidavam com a morte aí, no século XIX. Então, vou deixar passando aqui do lado algumas fotografias de época do século XIX, portanto, do mesmo período de Nietzsche, em que há pessoas mortas junto a pessoas vivas posando para fotos. Então as pessoas tinham o hábito, por exemplo, de quando alguém da família falecesse, arrumar essa pessoa, enfeitá-la, enfim, tinha até suporte para colocar o seu corpo, por exemplo, de pé, mas essa pessoa, lembre-se, né, está falecida, para fazer foto com outros ali da família. Então esse hábito que para nós pode soar como bizarro, naquela dimensão, estava associado a uma pessoa livre, a uma pessoa, inclusive, mais bela. A morte, enquanto beleza, transparece, inclusive, num conto de Machado de Assis, que é A Mulher Pálida, igualmente do século XIX, em que, na busca de uma mulher que fosse perfeita, a que foi escolhida como a mais bela dentre todas as belas, era uma falecida, porque a cor da pele, né, branca extrema de uma pessoa já falecida é que atraía os olhares de todos, por conta de sua beleza. Então, essas fotos, né, como vocês estão vendo, elas mostram uma cultura que Nietzsche está indo contra. Por isso eu comecei essa aula falando sobre Nietzsche ser um filósofo do sim à vida, porque essa ideia do sim à vida é uma contraposição a um tipo de cultura, ou um modelo cultural, que, por exemplo, resultou nesse tipo de valorização e nesse tipo de romantização. E para essas pessoas que passaram a negar a si mesmas, Nietzsche entendeu, nesse processo de desmonte desses valores que sustentam a existência de um camelo, na transvaloração, portanto, que há uma espécie de saída. Primeiro, vendo a morte como uma solução, e a segunda saída seria uma espécie de um conjunto de vinganças simbólicas. Por quê? Porque se o humano, no sentido natural, no sentido total, né, não concebendo aí só dentro da perspectiva humanista do século XIX como um sujeito racional, que tem que se controlar em todas as suas outras vertentes, mas entendendo na sua totalidade, esse humano, ele era um humano reativo, era um humano que agia, um humano que resolvia situações. No entanto, a sua existência foi se enfraquecendo tanto diante da negação constante de quem ele mesmo é, a ponto de se perder e passar a ver a morte, por exemplo, como uma valorização ou como uma saída disso tudo, que
fez com que essas pessoas, ao invés de reagirem diretamente para uma situação, um problema, elas passaram a criar vinganças simbólicas ou reações simbólicas, no sentido de não ter coragem de reagir, mas inventar algum tipo de solução ou de reação que acontece mais no âmbito da imaginação, da fé, e que de algum modo sublimaria uma falta de potência de vida e de reação para as coisas. Então, é justamente o resultado desse humano negado e castrado de suas potencialidades, ou ainda, né, desse camelo. E diante de tanta fraqueza, a última característica que eu elenco aqui, que consta na filosofia de Nietzsche, embora seja muito mais amplo do que isso tudo, mas ainda uma característica que eu acho que vale a pena destacar, é que esse humano, na condição de camelo, de negação constante de si mesmo, ele vai passar a ter aquilo que Nietzsche chamou de vontade de verdade. O que seria vontade de verdade? É a ideia de que ele, por não se descobrir por si mesmo e por estar acostumado a constantemente negar-se e esperar que essa verdade venha de fora, então a vontade de verdade é a característica daquele que acredita e espera que haja verdade sobre as coisas sempre no âmbito externo. Então, vontade de verdade é alguém que ainda acha que há verdade sobre o ser humano e que ela é possível e que se ampara nestas verdades porque se conformou dentro dessas caixas, dentro destas formas. Então, vontade de verdade é aceitar rótulos. Para Nietzsche, uma das grandes características aí do camelo é que, assim como o humanismo trouxe uma série de ideias já prontas sobre o que é o ser humano, como por exemplo as que desembocaram ali no século XIX, esses humanos passam a se tornarem carentes de verdades e por isso aceitam rótulos, aceitam títulos, aceitam lugares, né, dentro de uma estrutura de identidade, porque por si só elas já foram destreinadas ou elas sequer têm capacidade de se descobrirem e saberem quem são na sua totalidade. E por isso precisam de alguém que de fora as diga. E uma vez instituída aí a crítica ao camelo, que seria esse humano normal, ou esse humano que não pensou sobre isso tudo, né, e que não teve acesso a essa reflexão a marteladas, inclusive, porque o objetivo era de Nietzsche desmontar esse humanismo para que as pessoas pudessem se redescobrir na sua totalidade, Nietzsche ainda apresentou a metáfora de outros dois animais, que representariam esse processo de libertação, de destituição dessas amarras. O segundo animal dentro dessa condição metafórica é o leão, e o terceiro animal, a criança. O que Nietzsche quis dizer com essa condição de leão, para além do camelo, e também da criança? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, passo a passo, entendendo cada vez mais a crítica desse autor, bastante ácida ao seu tempo e que, claro, serve muito até os dias de hoje.